porque além do caminho difícil, eles haviam feito uma distância aproximada de 50 quilômetros. Então, fala-se que Jesus saiu de madrugadinha junto com os seus discípulos e chegou na hora sexta, que é meio-dia, 12 horas. E Jesus decidiu descansar ali junto do poço de Jacó, enquanto os discípulos foram para o vilarejo, para Sicar, comprar mantimentos, comprar alimentos. Nesse meio tempo, se aproximou do poço uma mulher, uma samaritana, trazendo uma ânfora e uma corda. Uma ânfora aí, vamos imaginar que é um balde, tá? Para tirar a água do poço. Então, era comum naquela época que a mulher mais nova da família, ela tinha essa tarefa diária de ir buscar água no poço para atender aí as necessidades da casa, da família, enfim, dos animais. O poço de Jacó media quase 40 metros de profundidade e era o único existente numa área de muitos quilômetros. Por isso ele era conhecido como o poço da água do dom de Deus. Para tirar água, só com uma corda muito comprida, e tinha que ter um recipiente, uma ânfora, um balde. Mas os forasteiros ou os viajantes não carregavam uma corda aí de 40 metros embaixo do braço, nem mesmo um balde, porque a distância era grande, a dificuldade era enorme, então só fazia peso. Não era difícil, no meio da caminhada, encontrar alguém que desse água. Então, a samaritana se aproximou do poço e começa lá a fazer os movimentos para a retirada da água. E Jesus dirige a conversa a ela e diz: mulher, dá-me de beber. A mulher já ficou assustada, porque nenhum homem em público lhe podia dirigir a palavra. E ficou mais surpresa ainda, porque pelo sotaque ela percebeu que ele era um galileu, um judeu. E ela retruca Jesus dizendo: como é que tu, sendo um judeu, me pede água de beber a mim, que sou mulher e ainda mais sou samaritana? Jesus ficou calmo, tranquilo, e já envolveu a samaritana com o seu magnetismo. E ele disse para a samaritana: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, tu terias pedido para que eu te desse a água viva. A samaritana ficou confusa, sem entender muito bem a resposta do Cristo, a comparação que ele estava fazendo, e até interpretando as palavras de Jesus ao pé da letra. Mas estava impressionada com aquele viajante, com aquele forasteiro, que tinha coragem de romper preconceitos da época e conversar com ele. E aí, mais calma, a samaritana diz: Senhor, tu não tens com que tirar água do poço. Ele é muito fundo, como eu disse, quase 40 metros de profundidade. Onde é que tu tens, então, essa água viva? Por acaso, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que cavou e que nos deu esse poço e do qual os seus filhos, os seus animais e ele mesmo bebeu? E aí Jesus responde, já entrando e se aprofundando no ensinamento. Mulher, quem bebe dessa água, desse poço, de novo vai ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher não entendeu que água era aquela, que saciaria sua sede para sempre. Mas, encantada com aquele viajante, envolvida por aquele magnetismo que lhe fazia bem, ela aceitou a oferta de Jesus, aceitou a água viva. E ela disse: Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e nem que eu precise vir aqui todos os dias tirar. Aqui eu acho que ela já estava querendo moleza, né? Ela já estava querendo fazer valer a lei do menor esforço. Mas Jesus continua a conversa séria com ela e fala: vai, chama o teu marido e volta aqui. E aí ela ficou toda constrangida, envergonhada, e ela disse: Senhor, eu não tenho marido. E aí Jesus disse: falou muito bem, disseste bem, declarando que não tens marido.
porque, na verdade, tu já teve 5 maridos. E aquele que tu tens agora não é teu marido. A mulher ficou impressionada com aquele homem que mal a conhecia e já sabia de detalhes da sua vida. Então, nesse momento, ela começa a refletir bastante, desperta e toma a iniciativa da conversa. E puxa aquele assunto que lhe afligia bastante, que era a questão da religiosidade. A samaritana diz: Senhor, eu vejo que és profeta, e aqui eu lembro a definição, uma bela definição de Allan Kardec, que diz que o verdadeiro profeta é um enviado de Deus para não só advertir, mas para esclarecer a humanidade. E a samaritana, então, disse: me conta, me diz, me esclarece. Nossos pais adoraram Deus nesse monte, o Monte Garizim. E vós, os judeus, dizem que tem que ser em Jerusalém, lá no Monte Moriá. Qual lugar que se deve adorar? Então, nesse momento, Jesus acalma a samaritana e esclarece a ela dizendo: nem aqui, nem lá. E ele esclarece a samaritana dizendo que tanto o judeu quanto o samaritano, ambos adoram a Deus. E aqui ele conclui dizendo: mulher, crede-me, virá a hora em que não será nem nesse monte, nem em Jerusalém, que adorareis o Pai. Deus é espírito, e em espírito e verdade é que o devem adorar. E ele finaliza ainda: chegará o tempo em que se poderá adorar Deus em qualquer lugar, contanto que seja em espírito e verdade, e não somente num templo de pedra, mesmo que esteja cravejado de ouro e prata. E a mulher continua a conversa e diz que foi ensinada pelos seus pais e acredita que um dia o Messias vai vir e vai trazer muitas revelações e vai libertar o povo das suas dores. Jesus disse: eu sou o Messias, eu vim libertar o povo. Então, ela acredita piamente em tudo aquilo que o Cristo diz, que o Cristo lhe conta, deixa ali a corda, o balde ou a ânfora, e sai correndo em direção da aldeia de Sicar e anuncia para toda aquela população que encontrou um homem que sabia de tudo da vida dela e que lhe falou coisas, ensinamentos que lhe trouxeram uma nova revelação, um novo modo de entender a vida e as suas dores, as suas angústias. E o povo vem conhecer quem é esse homem e eles o convidam para que ele fique ali. E Jesus fica por 2 dias em Sicar pregando o evangelho. E graças à samaritana, muitas outras pessoas tiveram acesso à boa nova, ao evangelho de amor de Jesus. Mas aí nós começamos a nossa reflexão de fato. Do que a samaritana tinha sede? Provável que ela estava perdida no seu roteiro, no seu caminhar, na sua solidão, sedenta de um sentido para a sua vida, para a sua existência. Ela tinha graves problemas, estava muito confusa. Toda a sua vida ela buscou um grande amor. Isso fica evidente nos seus relacionamentos. Ela já tinha casado 5 vezes e já estava no 6º relacionamento e não descobria esse amor verdadeiro. Ela também tinha uma dúvida feroz, um conflito quanto à sua religiosidade, como e onde adorar a Deus, em função daqueles conflitos religiosos entre os judeus e os samaritanos. Talvez até ela já tivesse perdido boa parte da sua fé, da sua crença no Deus único, mas aceitando a água da vida, se tornando uma fonte de água viva, ela vai anunciar Jesus para toda a sua aldeia. E um novo horizonte se descortina para ela, diante dos ensinos do Mestre, diante dos ensinos de Jesus. E a sua vida agora passa a fazer sentido. Do que Herodes, Nero, Adolf Hitler, Saddam Hussein
tinham sede. Do que Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, tinha sede. Do que Saulo, perseguidor dos cristãos, tinha sede. E depois, como Paulo, o grande divulgador do cristianismo, do que ele tinha sede? Emmanuel, São Francisco de Assis, Gandhi, Albert Einstein, Allan Kardec, Francisco Xavier, do que eles tinham sede? Do que a humanidade, o Brasil, do que Araranguá tem sede? Do que você e eu temos sede? Meus irmãos, talvez o Covid-19, o coronavírus, ele tenha vindo, de certa forma, como uma voz firme de Deus nos chamando para a realidade da vida, para o real motivo de estarmos reencarnados e vivos. Deus está agindo como um pai amoroso, preocupado com a educação e a evolução dos seus filhos. Nós estamos vivendo uma vida quase que no automatismo, de consumismo, de satisfação dos sentidos físicos, da matéria, do corpo físico. Nós estamos vivendo como se aqui fôssemos ficar para toda a eternidade. Queremos viver e curtir a vida doidada. Então nós buscamos saciar a nossa sede com uma água salobra, uma água podre, que é a água do mundo material. Mas nada do que é material sacia a nossa sede. E a gente busca cada vez mais tentar aplacar essa sede em excessos, em desatinos, em fugas treslocadas. Mais comida, mais bebida, procura insana pela sensualidade de sexo irresponsável. Queremos a diversão. Mais egoísmo, vaidade, ambição, preguiça, avareza. Desejo de vingança por coisas bobas, tolas, maledicência, traições, roubos. É uma corrida desenfreada do ter, ter e ter. Essa é a realidade da humanidade ainda. A gente já adquiriu, com a nossa evolução, com o desenvolvimento do ser humano, tanto conforto, comunidade, descobertas, tecnologias, mas nada disso satisfaz e preenche a humanidade na busca pela sua felicidade. Existe um vácuo, existe um vazio a ser preenchido. O que está acontecendo? O problema, meus irmãos, é que nós estamos bebendo a água do poço errado. Então, como saber qual a água que eu estou bebendo ou do que eu estou sedento? Aparentemente é simples, basta a gente refletir. Basta observar do que o poço do nosso coração, dos nossos sentimentos está cheio. Se é da água do mundo, da matéria, ou se é espiritual, da vida. Analisemos o tempo e o esforço que nós despendemos nas atividades do nosso dia a dia. Basta a gente verificar onde nós empregamos a maior parte do nosso tempo, das nossas energias. Eu tenho meta, eu tenho objetivo, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu posso também analisar se eu aproveito bem o meu tempo, me envolvendo com atividades sadias, com a caridade verdadeira e desinteressada, no auxílio dos que precisam das minhas potencialidades, do meu conhecimento, da minha boa vontade, enfim, do meu amor. Eu preciso me perguntar, o que eu busco em livros, revistas, em sites, mídias sociais? É conteúdo que proporciona cultura, conhecimento, aprendizado, evolução, desenvolvimento da minha intelectualidade, no meu crescimento moral, espiritual? Ou somente coisas efêmeras que enchem a minha casa mental de energias negativas? Nos relacionamentos, no meu dia a dia, eu
tenho prazer em me envolver com fofocas, com conflitos, com discussões tolas e sem propósitos. Eu busco na sensualidade, na pornografia, ou uma outra programação, uma diversão efêmera, que me levam à fuga da realidade. Eu estou reunindo a minha família como espírita, como cristão. Eu lembro de reunir a minha família para o Evangelho no Lar, para os estudos dos ensinos que Jesus gratuitamente nos dá, por uma conversa amigável, ou eu prefiro as noitadas em festa, em bar, em diversão com outras pessoas? Quais são os pensamentos que estão dentro da minha casa mental que eu deixo entrar pela minha permissão, pela minha vontade, ou que eu estou produzindo? Eles estão de acordo com as leis divinas? Naturalmente que nós estamos provocando aqui, com muitos questionamentos, estamos provocando uma reflexão para nos situar na realidade da nossa vida. Por isso a gente ainda pergunta, onde e como encontrar a água da vida? Aquela que sacia de fato a nossa sede de espíritos imortais, em busca da felicidade. Apesar de Jesus saber dos erros, dos traumas, dos conflitos da samaritana e também de cada um de nós, ele não acusa, nem nos acusa, não intimida, não constrange, não condena. De uma maneira mansa, sutil, didática, ele vai fazendo com que a gente desperte para os verdadeiros valores dos bens espirituais, da água da vida. Ao longo da nossa trajetória, da nossa história como espíritos, em busca da felicidade até os dias atuais, nós tivemos que escolhemos percorrer muitíssimos caminhos. Alguns deles nós percorremos de forma correta, a nossa bússola, o nosso... esqueci o nome. A nossa bússola nos orientou certo, nós escolhemos certo. Mas muitos dos caminhos que escolhemos estavam equivocados, marcados por inúmeros erros e desacertos, inúmeros desrespeito à lei divina. Porém, nunca, em toda a nossa história, nunca nós estivemos sozinhos, desamparados. Nós sempre recebemos o apoio e o auxílio de Deus. Se nós não sentimos esse apoio, essa ajuda de Deus, é porque nós não permitimos. Mas do que eu e você temos sede? Do que toda a humanidade tem sede? Nós todos, meus irmãos, temos sede de felicidade. E felicidade é se aproximar de Deus. Mas, para se aproximar de Deus, se faz necessário respeitar as suas leis. E para respeitar as suas leis, basta fazer só uma coisa que Jesus ensinou. Muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para amar a Deus sobre todas as coisas, nós precisamos entender que essas coisas é a matéria. E a matéria nós devemos utilizá-la como instrumento de nosso aprimoramento, de nosso aprendizado intelectual, moral e espiritual. Mas não nos deixar ser dominados pela matéria, pelos desejos da carne, do corpo físico. Para amar a Deus, a gente precisa utilizar um caminho, uma ponte essencial. É amar o próximo. Ninguém vai chegar até Deus se não amar o próximo. Através da prática efetiva da caridade, do amor. E quem é o meu próximo? É a humanidade inteira. Não somente alguns, não somente aqueles que nós elegemos para gostar, que nós escolhemos para amar, mas também aquele que não nos perdoaram e aqueles que ainda nós não perdoamos. Esse é o nosso próximo. A gente precisa dessa ponte próxima.
Vou fazer um trocadilho aqui, nesse caminho de Jerusalém até a Galileia, quer dizer, desde o nosso nascimento, e desde a nossa caminhada, no nosso nascimento, nessa reencarnação, até o momento do nosso retorno para a pátria espiritual, Jesus sempre passa pela Samaria das nossas vidas. Ele senta-se calmo, sereno, ao lado do poço do nosso coração e nos oferece a água da vida, o dom de Deus, que é o seu amor, de que todos nós precisamos para saciar a nossa sede de felicidade. Aceitando a água da vida que Jesus nos oferece, nós vamos nos tornar como a samaritana, uma fonte de água viva, e nós vamos poder colaborar para com Deus, para saciar a sede de paz, de justiça e de amor que toda a humanidade precisa. Mas, assim como Jesus, nós precisamos deixar o caminho aparentemente fácil, subir e vencer as montanhas das dificuldades, dos desafios que todos nós temos. Vencer as nossas imperfeições, os nossos conflitos, os nossos dilemas, as nossas angústias, os nossos traumas. É possível vencê-los a todos. Todos nós podemos. Todos nós fomos criados para a felicidade. Nós estamos a caminho, e a nossa caminhada, por mais difícil que possa ser, ela sempre será compensada pela água da vida, pela água viva que Jesus a todos oferece, saciando a nossa sede de amor e felicidade. Como um jarro de água barrenta que a gente coloca lá embaixo da torneira de água limpa, aos poucos, à medida que aquela água limpa vai entrando dentro do jarro, daqui a um pouco, dentro daquele jarro, só haverá água limpa e cristalina. Então, façamos o mesmo. Deixemos que a paz e o amor de Deus, que a paz de Jesus, o amor divino, que é o amor de Deus, renove o nosso coração com essa água da vida. Certamente, nós saciaremos a nossa sede. Meus irmãos, a mensagem simples da noite era essa. Eu espero que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído para com todos. Alô? Alô? Olá? Então, oi. Muito boa mensagem. A gente só tem a Rapaz, agradecer. eu até pensei que eu tinha, por algum motivo aqui, cancelado tudo. Eu falei, meu Deus, fiquei falando sozinho aqui. Não, é que a gente silencia os microfones dos ouvintes para não ter aqueles barulhos que atrapalham, Ah, né? muito Tá? bem. Não Tá só bom. fica de quem está falando. Eu sou marinha, como eu falei para a Michelle, eu sou marinha de primeira viagem nessa Essa nave plataforma. aqui. Nós todos somos, né? Estamos aprendendo. Isso. Então, a gente só tem a agradecer, né, ao nosso irmão Montanha por essas palavras, né? E nos deixa uma reflexão, né? Do que temos sede. Então, vamos passar uma semanada e vamos passar o resto do mês da quarentena fazendo essa reflexão, né? Procurando saber qual a água que a gente vai deixar alimentar o nosso espírito, né? Temos que valorizar o nosso tempo, né? O tempo que a gente tem ainda à disposição de aprendizado e aproveitar a água viva, né? A água dos ensinamentos de Cristo. Então, se a gente fizer a nossa parte, eu creio que, como Montanha falou, atingiremos a felicidade, né? Não a felicidade plena, que está em outra vida, mas a felicidade nessa fase terrena que a gente está. Muito bem. A gente agradece a presença de todos vocês, lembrando que depois da mentalização a gente vai encerrar os trabalhos de hoje e contando uma informação que na próxima terça-feira a gente tem o nosso amigo Paulo, né? Nosso amigo Paulo Mendes vai ser o palestrante de terça-feira que vem.
e esperamos contar com a presença de todos. Desde já a gente agradece, então a gente pede que cada um de vocês, cada um de nós, silencie um pouco, silencie o coração, silencie a mente, e aproveite essas palavras de final, de trabalho. Estou passando a palavra para André, então, nossa irmã. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Renato. Boa noite a todos. A mensagem vai ser de radiação, como nós tínhamos combinado ontem. Vamos focar o nosso pensamento no pensamento positivo, né? Fazendo um pensamento de afirmação, um sentimento. Vamos tentar mandar esse pensamento para longas distâncias, não tão longas, mas que vocês consigam visualizar o local onde está mandando. Eu vou citando os lugares e vocês vão tentando cristalizar na mente esse local em que vocês gostariam de mandar a irradiação, e cada um vai, assim com o seu pensamento, irradiando um lugar. Pode ser nesse plano, pode ser em outro plano espiritual, pode ser num outro plano espiritual. Então, focamos o nosso pensamento em Deus, em Jesus, que é o médico dos médicos, e vamos visitar todos os nossos irmãos que estão hospitalizados, sejam eles conhecidos ou desconhecidos, todos os nossos irmãos que estão hoje trabalhando nesses locais, né? Os enfermeiros, os atendentes, os que estão lá para fazer a limpeza, as casas de repouso, que elas recebam todo o nosso amor, a nossa luz, os lares para as crianças desabrigadas, os presídios, que são os nossos irmãos também desassistidos, que precisam, os manicômios, onde muitas das pessoas são esquecidas lá pelos familiares, outros estão lá por puro amor também dos familiares, os nossos lares, né? Os lares onde nós moramos, onde nós convivemos com os nossos familiares, os lares dos nossos irmãos, dos nossos pais, os lares dos nossos amigos, que todos eles sejam visitados pelos espíritos amigos, pelos espíritos de luz, que todos esses locais citados recebam muita luz, muito amor, muita energia positiva, que os locais de rua também, onde vive muita gente, esses locais como a África, como a Índia, todos esses locais onde nós não recebemos, onde não recebem o tratamento adequado, mas que podem, através de hoje, através da nossa intenção de luz, de amor, de energia positiva, receber um pouquinho, um grãozinho do nosso amor, e que sempre que possível a gente consiga cooperar com quem precisa, com ajuda, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela amorosa, seja ela física, seja ela de longe, de pertinho, mas que a gente possa sempre estar preparado para mandar um pouco de amor e de luz para quem quer que seja. A vibração muitas vezes chega muito sutil, mas faz com que a pessoa receba ela de uma maneira grandiosa, né? Ela não sabe como recebe aquilo, e muitas vezes acha e tem certeza, né, de que foi mesmo uma graça divina, por intermédio de nossos amigos espirituais, mas através dos nossos desejos também, dos nossos sentimentos. Vamos agradecer também aos bons espíritos que se dignaram a estar conosco, e vamos rogar que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram, e que façam que, ao encerrarmos cada uma das nossas reuniões, que ao encerrar, no caso, a reunião da noite de hoje, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem, para a prática do amor ao próximo, para a prática
de ajudar sempre, de querer melhorar sempre, de ser caridoso sempre, né? De ser caridoso no sentido de ajudar mesmo, de ser altruísta, de pensar em nós, mas em pensar também no outro. E também vamos desejar que as instruções se apropriem dos espíritos sofredores, ignorantes, aqueles que têm vícios, que ficam por aqui vagando, que estão precisando também da nossa ajuda. Que eles tenham participado da nossa reunião e vamos implorar por eles também a misericórdia de Deus, que todos os seres terrestres e seres espirituais recebam hoje uma parcela, né, de cura e uma parcela de paz. Possamos encerrar a noite de hoje, encerrar essa reunião com muito amor e com muita paz para todos nós e para todos os espíritos e espíritos encarnados e desencarnados. Que assim seja, irmãos. Seja. Uma boa noite a todos vocês, então. Um especial agradecimento de coração ao nosso amigo Montanha e que provavelmente breve a gente vai estar junto novamente. Também, maravilha. Boa noite para todos, obrigado. Boa noite, obrigada também. Obrigado, Paulo Mendes, pela presença e se prepare.